Olá, pessoal. Espero que todos estejam super bem. Então é o seguinte, esse vídeo aqui é bem tranquilo, tá? Mas eu acho que é uma aula, fica até uma aula mais light, aí, mais leve, mas eu acho que é legal para a gente trabalhar um pouquinho também de alguma parte aí da parte empírica, né, de dados, análise de dados. E é interessante porque, assim, a gente vê que, de fato, a teoria funciona. Graças a Deus, né? Ainda bem, né? Imagina se desse tudo errado, né? Ferrou, né? Então, olha só. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Só algumas coisinhas aí, nada demais, mas eu acho que já pode ajudar aí, tá? Por exemplo, na parte do próprio Excel, tá certo? Não adianta, né? É duro, né? Ter que falar isso, mas assim, a gente aprende. É lógico, é muito importante, né? Usar o R, Python, né? Quem está trabalhando nisso aí, isso aí está bem na moda aí, né? O pessoal está exigindo, tem um diferencial legal. Aí entra em banco, aí trabalha lá com SAS, né? Às vezes você usa Stata, MATLAB, Minitab, SPSS. Bom, software tem um monte, né? Tem um monte de ferramenta. Eu acho assim, para vocês, muito legal, assim, importantíssimo, né? O Python está muito em evidência aí no mercado, e o R, né? Então, os dois aí. Acho que o R já é de bom tamanho, porque o Python é muito parecido, né? A linguagem aí. Então, assim, o importante assim, a lógica computacional, né? Você tem a lógica, depois o software você vai aí tentando ajustar. Agora, o problema é que, às vezes, a gente aprende um monte de software e quando vai entrar numa empresa aí para trabalhar de fato, aí vê que lá só tem, por exemplo, Excel, né? Então, assim, às vezes dá uma sensação que a gente está fazendo um descaso do Excel, né? Mas é uma ferramenta também que faz bastante coisa aí interessante, tá? Lógico que os outros são melhores assim, de trabalhar, né? Isso, com certeza, tá? Mas o Excel também faz bastante coisinha aí. Eu vou mostrar algumas coisinhas bem básicas aí do Excel, tá? Mas que tem a ver com a nossa disciplina. Então, acho que é legal só para a gente poder visualizar um pouco dessa parte empírica, que aí ajuda também nos exercícios, tudo bem? Então, olha só. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui o Excel. Então, vamos lá. Pessoal, então aqui, ó, é o seguinte, né? Por exemplo, se a gente quiser gerar números aleatórios, tá? No Excel, quando a gente quer enxergar, né, distribuição de probabilidades, tá? E tudo mais. Então, assim, o que a gente pode fazer, né? Então, assim, tem uma saída dele aqui, quer ver, ó? Deixa eu só ver aqui se eu acho que está aqui, acho que é inserir, acho que dados. Ó, quando você entra aqui em dados, tá? Vamos supor, entrou aqui, né? Página inicial, aí você vem aqui dados. Aí tem essa parte, ó, análise de dados, tá? Se porventura não tiver esse ícone aqui disponibilizado, aí vocês têm que entrar lá nos suplementos, tá? Então, entraria aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, vem aqui em arquivo, tá? Aí aqui no meu não está aparecendo, aí vem aqui em mais opções, tudo bem, ó? Então, só entrar lá em opções, achando de vocês aí. Aí aqui, ó, ele tem a parte, ó, suplementos, tá? Clicou aqui, ó, suplementos. Aí você vem, ó, gerenciar suplementos do Excel, tudo bem? Aí você vem aqui, ó, aí você seleciona esses três aqui, ó, ferramentas de análise VBA e Solver. Já deixa o Solver aí, que às vezes uso o Solver também, tá? Dá OK. No meu caso, eu vou cancelar que já está lá, tá? Aí, ó, quando vocês entrarem novamente aqui em dados, ele vai disponibilizar essa função análise de dados, tá certo? E o Solver também, né, que é mais para otimização, tá? Então, por exemplo, ó, geração de números aleatórios. Então, vou colocar aqui, ó, geração de números aleatórios, tá? Então, uma saída é essa daí, né? Então, sei lá, vamos chamar aqui o nosso X. Ó, aí você vem aqui, sei lá, análise de dados. Pode ver que ele já vem direto aqui, ó, geração de números aleatórios, tá? Mas ó, tem bastante coisa, ó, ANOVA, correlação, estatística descritiva, teste F, ó, duas amostras para variância, análise de Fourier, histograma,
bastante coisa, tá? O teste T, regressão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, geração de números aleatórios. Aí você vem aqui, ó, ok. Ó, número de variáveis, tá? Vamos supor, no nosso caso aí, uma só. Aí, vamos supor que a gente pegar uma amostra aí pequena, tá? Vamos supor que a gente pega uma amostra só de 10, ó, 10 números aleatórios. Aí ele fala, ó, distribuição, né? Qual distribuição que a gente quer? Aqui no Excel, ele dá algumas, ó, uniforme, normal, Bernoulli, Poisson, binomial, padronizada e discreta. Então, por exemplo, vamos pegar a normal. Ó. Pegou aqui, ó, normal. Aí ele pede, ó, a média e o desvio padrão, tá? Então, suponha que a gente está estudando aí uma distribuição de renda, ó, renda média, sei lá, de R$ 1.000, tá? Por exemplo. E aí um desvio padrão, suponha que o desvio padrão, suponha que a gente estudou uma localidade que é até mais homogênea, por exemplo, tá? O desvio padrão fosse 200, tá certo? Ó. Bom, vou deixar aqui nova planilha mesmo, vai. Aí vai aqui, ó, dá OK. Ó, ele já gerou, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó, inserir. Suponha que esse aqui fosse o nosso X, tá? Fosse, sei lá, renda. Tudo bem, ó? Então, aqui, ó, ele gerou, né, no caso, 10 números aleatórios da distribuição normal, com aquela média 1.000, desvio padrão 200. Beleza? Pessoal, então aqui, ó, a gente fez a geração dos números aleatórios daquela distribuição específica, tá? E aí, qual que é a ideia, né? Aqui a gente pegou só 10, né? Então, por exemplo, ó, se a gente fosse calcular, vamos supor, a média, ó, e o desvio padrão. Desvio padrão. Porque lembra, ali são números aleatórios, né? Aquela distribuição que a gente colocou lá, aí seria, vamos supor, a distribuição normal mesmo, né? Era a média 1.000, tá? E a variância seria lá, o desvio padrão 200, né? Então, por exemplo, ó, no nosso caso aqui, deixa eu só riscar. Então, por exemplo, ó, a gente teria lá a renda, que seria o nosso X, né? Aí ele seguiria uma distribuição normal, tá? Opa, peraí só um minutinho que aqui já apertei um botão aqui sem querer. Ó, então seria lá a distribuição normal. Deixa eu ver se... agora ele vai dar uma travada aqui. Então deixa eu só apagar aqui. Só um minutinho, tá? Que eu apertei um botãozinho aqui sem querer, senão tem que reiniciar tudo. Vamos fazer assim, ó. Ó, então ele tem lá uma renda, né, X, que aí segue uma distribuição normal, tá? Que aí seria a média 1.000, né? E aí seria a variância, né, que aqui seria 200 elevado ao quadrado, tá certo? Ó. Porque lembra, né, na notação da normal, né, aqui é a variância, tá? Mi sigma 2, tá? Então, colocar assim, ó, 200 ao quadrado. Então, tá aqui, tá certo? Ó, essa é a distribuição normal, por exemplo, seria da população. Então, a gente estima os parâmetros dessa distribuição, né? E a partir disso a gente gera uma amostra. Então, no caso, a gente gerou uma amostra, né? Que ela teria essas características. Só que aqui a gente pegou, no caso, só 10, né? Então, por exemplo, ó, se calcular a média dessas 10, ó, vou fazer aqui no Excel, média. Excel é ruim, né? Tem que colocar o acento aí, né? Média. Ó, aí marca aqui tudo, tá? Ó, 1030, tá vendo? Ó, se colocar agora o desvio padrão, ó, desv, acho que é o desvpad aqui, ó, esse desvpad A, desvio padrão. Ó, marca todos aqui. Vamos ver quanto que vai dar. Ó, 118. Lembra? Mas a média verdadeira da população seria 1.000, né? O desvio padrão seria 200, tá? Mas aqui é uma amostra apenas de tamanho 10, né? Aqui a gente só tem 10 elementos, tá? Então, por exemplo, aqui, pessoal, se a gente quisesse, por exemplo, né? Se a gente quisesse gerar a distribuição, no caso, a densidade, né? A densidade,
Eu tinha até colocado para vocês lá na lista de exercícios o caminho, tá? Mas eu coloco aqui de novo. Densidade. Ó, para fazer a densidade disso daqui, então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar aqui, ó, esse é o nosso x, né? Agora, a densidade, lembra, é aquele f de x, tá? A gente tem lá o f de x, né? Que vai ser aplicado, né? E era 1 sobre raiz de 2π, sigma 2, tá certo? Tem que fazer aquilo lá tudo, né? Exponencial, né? De menos x, menos a média, tudo ao quadrado, sobre 2 sigma 2, tá? Então, aqui, qual que é a ideia, né? No Excel, ele tem essa função aqui, ó, que ele faz assim, ó, distribuição, ponto normal. Tem várias, tá vendo? Ó, quando você aperta dist ponto, né? Aparece um monte aí, ó. Retorna a função de distribuição de probabilidade, né? Das distribuições que você quiser, ó. Vamos supor, normal. Coloquei 2 pontos aqui, ó, normal, tá? Vamos pegar aqui, ó, N, abre o parênteses, ó, ele pede aqui o X, tá? Tá aqui dentro, ó, o X, depois a média, desvio padrão, e se é cumulativo ou não. O cumulativo é porque ele pode fazer a acumulada. Vamos supor, a gente quer a densidade. Então, ali é só colocar falso, tá? Digita falso ali que dá certo. Ó. Então, coloca o teu X aqui, ó, que foi da tua amostra. Aí a média, né? A média nossa, lembra, era 1.000, né? Média 1.000, que a gente gerou esses dados. E o desvio padrão era, por exemplo, 200, tá? Vou colocar aqui, ó, falso. Certo? Ó, a gente tem aqui, ó, a distribuição, né? A densidade. Aí marca aqui, ó. Fiz lá para todos, tá? Ele fez, ó, a densidade, né? Em cada um aqui desses elementos. Certo? Aí, ó, por exemplo, a gente pode... Vamos selecionar aqui, vamos fazer um gráfico, ó. Aí você vem aqui, ó, inserir gráfico. Vamos fazer esse aqui de dispersão mesmo. Olha a cara do gráfico, pessoal. Tá vendo, ó? Tá começando a aparecer aí a forma de sino, né, da distribuição exponencial, da normal. Tá tudo bem? Então, olha só. Ó, e bem aqui na média, ó, o centro dela aqui, ó. Tá vendo, ó? Média 1.000, né? Ai, Edmilson, mas aqui não deu muito certo, né? Que aqui deu 1.030. Mas olha o tamanho da amostra, né? A gente só tem aqui, no caso, só 10, né? Vamos aumentar isso aqui para ver o que dá? Ó, lembra, né? A original seria essa aqui, né? Da população. Ó, vamos lá. Aqui, ó, dados, análise de dados, ó, geração de números aleatórios, tá? Vamos pegar aqui, ó, número de números aleatórios. Vamos pegar 1.000. 1.000 não, pegar 10.000, ó. 10.000, tá? Ó, normal, média 1.000, desvio padrão 200, ó. 10.000, ok. Ó, agora já geramos 10.000. Vou colocar aqui o X, tá? Aqui o X. E aqui o nosso Y, né? Ó, ele gerou lá. Deixa eu só ver um negocinho aqui com vocês, ó. Eu vou colocar aqui embaixo mesmo, tá? Só para a gente não colocar mais nada ali, mas só para ficar claro, ó. Vamos supor, ó, se a gente fosse fazer aqui, ó, a média dele agora, né? Vamos supor aqui, ó, média. Ó, média. Aí a gente vai marcar lá da posição, então, A2, tá? A2 até a posição A10.001. Tudo bem, ó? Tá? O A2 é porque eu coloquei o X lá, eu coloquei o nome da variável, tá? Olha só como já deu bem próximo, ó, 997, né? Que a amostra está aumentando, né? O tamanho da amostra. Se a gente pegar aqui o desvio padrão, ó. Desvio padrão, né? Para ter a variabilidade dela. Vamos fazer lá, ó, desvpad, ponto A. Ó, mesma coisa, vamos pegar lá do A2 até o A10.001. Ó, 203. Olha que legal. É muito legal, né? Também gosto, muito bacana. Ó, tá vendo? Então, ó, se aumenta a amostra, o que ele está nos dizendo, né? Os parâmetros estão convergindo para a verdadeira distribuição. Tudo bem? Olha que bacana, hein? Então, a média aqui, ó, a média amostral se aproxima da média populacional, porque aqui é a população, né? Ó, desvio padrão aqui amostral
se aproxima do desvio padrão populacional. Tá certo, pessoal? Bem próximo, né? É muito legal. Ó, vamos fazer a densidade? Vamos fazer aqui, ó, aquela função lá, né? Aquela que eu coloquei lá na lista, dist.normal, ó, ponto n, né? Ó, aí vem aqui, abre, aí ele fala o x, ó, só seguir aqui dentro do parênteses, né? Se é qualquer coisa, joga um help aí, joga no Google, né? A gente vai se virando, tá? Eu não sou muito bom em software, não, sabe? Eu me viro, tá? Eu sempre usei mais MATLAB, Stata, mas aí assim, a gente se vira, né? Vai se virando aí, copia e cola, né? Só joga no Google e vê aí o que dá, tá? Ó, média, vamos pegar aqui, ó, 1000, tá? Ó, desvio padrão da verdadeira distribuição 200, né? E aqui, ó, cumulativo, vamos colocar falso para ele fazer só, no caso, a densidade, tá? Ó, então ele está calculando aquele f de x, tá? Pessoal, então, ó, essa função y ali, deixa eu ver aqui se não vai dar pau aqui. Caneta, ó. Então, o que a gente... Ah, não, tá dando pau, depois eu tenho que fazer de novo aqui, tá? É que eu ia só escrever aqui a densidade, tá? Aquele f de x igual a 1 sobre raiz de 2π, sigma 2, exponencial, tá? De menos, né? Entre parênteses, x menos a média ao quadrado sobre 2, sigma 2. Então, ele fez aqui, ó, densidade aplicada, né? Em cada um dos valores de x, tá? Aí, aqui é legal, porque lembra, a gente fez ali com 10, né? Agora, se a gente fizer, por exemplo, com esses aqui, acho que foi 10.000, né? 10.000 que a gente tem, vamos fazer um gráfico, ó. Ó, inserir, vou pegar esse gráfico aqui, ó, dispersão. Ah, esqueci aqui, desculpa. Deixa eu já marcar aqui tudo, tá? Podia selecionar, lógico, ó, também, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Deixar aqui tudo selecionado, inserir, ó, gráfico, dispersão. Olha que legal. Fantástico, hein? Maravilhoso isso, hein? Vou até aumentar aqui, ó. Vamos ver o gráfico. Pegar a nova planilha. Ok. Pessoal, olha que legal que está acontecendo aqui, ó. Ó, ele mostra... Vamos pegar aqui, ó. Ó, a média, tá vendo? Ó, a média está aqui, né? 1000. Ó, a variabilidade está relativamente baixa, né? Porque era o 200, tá certo? Ó, porque era o 200, né? Desvio padrão. Então, a gente tem aqui, ó. E aí, tá mais próximo, né, da média, né? Bem menor que a média aqui. Tem alguns pontos extremos aqui, alguns outliers, né? A gente está sujeito a isso. Ó. Então, tem um valor aqui bem discrepante, um outro aqui, ó, bem discrepante, tá? Pode acontecer, né? Se fosse uma renda, aí seria um caso aqui, uma renda muito alta. Esse aqui não faz sentido, tá dando negativo, né? Porque foi gerado números aleatórios, né? Então, a gente está colocando aqui, às vezes pode acontecer, tá? Como é renda, depois se quiser, você podia até, lógico, desprezar os negativos aí, cortar lá da base, tá? Mas aqui é só para mostrar aí a parte empírica. Então, ele gera aqui, ó, o sino, né? E aqui, ó, desvio padrão, como é pequeno, né? Tá dando próximo. Vamos simular uma outra aqui, só para ilustrar, agora com desvio padrão maior, só para a gente ver. Olha que legal, vamos fazer assim, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, geração de números aleatórios. Vamos fazer uma aqui maior, só para a gente ilustrar isso daí. Acho que fica bem legal, né? Que a gente aprende na parte teórica, ver que esse negócio funciona. Ó, de novo, ó, dados, análise de dados, tá? Ó, geração de números aleatórios, ok. Ó, vamos pegar uma grande, né? A média aqui é 1000, né? Vou pegar uma aqui, ó, que o desvio padrão fosse 1000 também. Vamos ver o que dá. Ó. 1000 também. 10.000 que a gente vai gerar, tá? Normal também. Ok. Ó, geramos. Ó, vou colocar aqui. Esse aqui é o nosso X, tá? Aí, então, essa daqui, ó, seria o nosso f de x, né? A densidade. Lembra, ó. Inv, inversa, né? Normal, ponto N. Ó, opa. É distribuição, né? Então, a gente vai calcular o x aqui da distribuição. Distribuição normal, ponto N, tá? Ó, x aplicado no ponto x. Aí a média 1000.
E o desvio padrão agora era 1000 também, né? Ó, falso, para dar a densidade, tá? Muito bem. Vamos marcar aqui, ó. De novo, ó, inserir, vamos ver o gráfico, o que que vai dar. Mas aqui, ó, aí agora, pode ver que agora ele já deu um negócio um pouco mais amplo, né? Vamos ver gráfico aqui, nova planilha, ok. Ó, agora pode ver que já ficou um negócio mais... o 1000 está aqui, né? Mas pode ver que mudou a escala, tá? Que mudou a escala aqui, ó. Se a gente ajustasse a escala para a mesma anterior, né? Esse negócio está bem mais aberto, tá? Do que aquele outro gráfico, ó, que a gente tinha visto. Tudo bem, ó? Ó, aqui está de 500 em 500, né? Se a gente mudasse a escala lá, ele vai mudar para caramba, tá? Mas aqui já dá para ter uma noção, né? Tá vendo? Agora já tem muito mais aqui negativos, correto? Ó? Porque a variabilidade era muito grande, né? Aqui é 1000, né? Que não seria mais os 200 aqui, tá? Então, aqui, ó, a gente já vê que ela vai alargando aí o sino, né? Vai ficando mais esparso, né? Esparso em relação à média. Tudo bem? Pessoal, por isso, ó, que é importante aí, quando a gente faz essas análises aí de ações, por exemplo, né? Quando vai comparar os produtos financeiros, tá? Então, por exemplo, ó, isso aqui é planilha 4, planilha... Essa 5 que era com 1000, né? Ó, vamos pegar essa daqui. Quando faz análise de investimentos aí, né? Algumas métricas que são usadas para poder fazer a avaliação de risco por exemplo, o coeficiente de variação, tá? Que a gente aprende aí na estatística 1 mesmo. Quando a gente faz lá o coeficiente de variação, aí qual que era a ideia, né? Quer ver, ó? Deixa eu fazer aqui com vocês. Ó, quando a gente vai fazer essa parte, vamos supor, a gente pega aqui, ó, coeficiente de variação, né? Porque, ó, quando calcula o desvio padrão, né, fala assim, o desvio padrão deu 100, né? O 200, o outro deu 1000. Tá bom, mas é importante saber a média, né? A média que a gente tem ali do produto financeiro. Porque às vezes você está comparando, sei lá, dois ativos financeiros, tá? Um ativo A e um ativo B. Aí você quer ver só a variabilidade, a volatilidade deles por essa métrica. Aí fala, pô, o desvio padrão está muito alto. Mas, sei lá, o retorno médio do outro é muito alto, né? A gente tem que colocar isso de uma maneira ponderada, que seja comparável, tá? Então, coeficiente de variação, ó, que a gente chama aqui de CV, ó, coeficiente de variação. Então, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar aqui, ó, ver o desvio padrão, ó, que seria o S, né? Dividido pela média, tá? No caso aqui, ó, pelo X barra. Vou colocar assim, ó, pelo X barra, tá? Você pega o desvio padrão dividido pelo X barra, que é a média. Porque aí, ó, é a variabilidade em relação à média, né? Então, se dá alto, então quanto maior o coeficiente de variação, maior vai ser o risco relativo, tá? Vamos escrever isso aqui, ó. Que quando você vai comparar, né? Se você quer comparar dois ativos, ativo A e ativo B, aquele que apresentar maior coeficiente de variação significa que ele está tendo, né, maior desvio padrão em relação à sua média, ó. Vou colocar assim, ó. Quanto maior o coeficiente de variação, ó, variação, você vê, né? Maior é o risco relativo, tá? Maior risco relativo. Porque relativo, né? Porque é em relação à sua média. Tá certo? Ó? Então, uma ideia aí bem legal. Que às vezes você quer ver, né, qual está mais arriscado, aí você olha por aqui, tá? Você pode olhar o coeficiente de variação, fica comparável. A mensagem aqui é assim,
não dá para querer comparar só desvio padrão com desvio padrão, entendeu? Porque a base pode ser bem diferente, né? Você está trabalhando aí, sei lá, um ativo A, que o retorno médio dele deu, sei lá, você pegou dados mensais e está dando uma média de, sei lá, 5% ao mês, positivo, tá? Aí o outro deu, sei lá, deu negativo de -2. Pô, fica estranho, né? Fazer o comparativo, tá? Então, por isso que é bom fazer a ponderação. Em finanças, é muito comum a gente usar também o índice de Sharpe. Ó, índice de Sharpe. Ó, índice de Sharpe. Então, esse índice, só para me escrever de novo ali, eu vou chamar de S, tá? Índice de Sharpe. Sharpe Ratio, né? Talvez o pessoal usa também essa terminologia, mas aqui ele é o quê? Ele faz o inverso do coeficiente de variação. Ó. Então, a definição dele ele é o inverso do coeficiente de variação. Tá? A gente tem aqui, ó, o índice de Sharpe é o inverso do coeficiente de variação. Ou seja, né, se a gente for calcular o Sharpe, muito usado aí em fundos, tá? No caso de ações também você pode usar. Não são únicas as métricas, mas são métricas que podem ajudar. Então, o que ele faz? Ele faz o contrário, ele vai pegar o inverso ali, vai ser a média sobre o desvio padrão. Tá? Então, aqui, ó. Aí, assim, os ativos, pessoal, normalmente coloca o índice de Sharpe aqui, ele faz até que a gente chama de excesso de retorno. Então, o que deu acima do CDI, de algum benchmark aí que é usado, tá? Você pode usar uma taxa livre de riscos aí. Isso aí depois vocês veem em curso de finanças, tá? Mas a ideia aqui, mais a conta, né? Então, você pega ó, a média, então, retorno médio em relação ao desvio padrão, tá aqui, tá? Então, aqui é o contrário, ó. Quando vai comparar os fundos, os produtos financeiros, olhando o índice de Sharpe, quanto maior o índice de Sharpe, melhor. Por quê? Ó, é o contrário agora, concorda? Aqui é o maior retorno por unidade de risco. Ó. Vamos notar? Ó. Fantástico isso, né? Vou colocar assim, ó. Quanto maior o índice de Sharpe, melhor será. Melhor será. Tá? É colocar para investir, mas depende, né? Do que você está fazendo a análise, tá? Então, aqui no caso de investimentos, né, seria melhor, porque aqui, ó, colocar assim, ó, no caso de investimentos, que é muito usado, né, significa que há um maior retorno médio por unidade de risco. Fantástico, hein? Tá? Então, esse aqui ele é muito usado aí para fazer a classificação de fundos, fazer... Normalmente, essas revistas especializadas aí, que sempre saem, né, todos os anos, os melhores fundos para investir, não sei o quê. Então, um dos critérios muito utilizado é esse aqui, ó, usar o índice de Sharpe aí para poder fazer esse tipo de análise. Tá certo, então? Tranquilo? Então, ali, ó, a gente pode... Deixa eu só fechar aqui. Ó, a gente pode pegar e fazer assim, quer ver? Só abrir aqui de novo o Excel. Muito bem. Ó, então, por exemplo, essa base aqui era aquela base lá dos 10.000, tá? Que tinha menor variação, né? Acho que a gente tinha feito aqui embaixo. Deixa eu só ver aqui com vocês. Ó, então, por exemplo, ó, a média aqui deu 997 e o padrão 203, né? Porque a gente usou lá os 10.000. Se a gente fosse calcular aqui, ó, o coeficiente de variação, então o coeficiente de variação seria quem, né? A gente pegaria o desvio padrão, ó, dividido pela média, né? Ó, coeficiente de variação, tá? Desvio padrão pela média. Então, deu 20, ó, deu 20% aí, né? 20,39.
Então, a gente está vendo aí, né, o quanto que essa variabilidade representa da média. Tá lá. Se fosse calcular o índice de Sharpe dele aqui, aí seria o inverso, né? Então, seria ó, a média em relação ao desvio padrão. Ó, 4,9, tá? Então, a gente tem, né? Isso aqui é mais para comparativo, tá certo? Então, isso aqui é legal para fazer comparativos, ó. Então, aqui, ó, índice de Sharpe 4,9, né? Vamos pegar aquele outro lá. Acho que esse aqui que a gente tinha feito, que era bem grande, né? Vou colocar aqui, ó, média. Vamos fazer aqui, ó média, então, posição A2 até a 10.001, tá? Ó, então a média aqui 1.005, lembra? A média era 1.000, né? Aí o desvio padrão aqui que mudava, né? Desvio padrão. Esse aqui a gente tinha colocado, acho que era o alto, né? Ó, desvio pad, desvio pad, ponto A. Ó, A2 até a 10.001. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, 1.011, né? Então, desvio padrão alto. Ó, olha só, se for fazer aqui o coeficiente de variação, quase 1 aqui, né? Ó, coeficiente de variação, então a gente vai pegar o desvio padrão dividido pela média. Ó, 1, alguma coisa, certo? Então, isso você tem o quê, né? 100% de variação aí dessa média, né? Seria uma ideia. O índice de Sharpe. O Sharpe é o contrário, né? Ó, média. Opa, vou colocar igual não vai, né? Ó, média dividido pelo desvio padrão. Ó, 0,99. O índice de Sharpe aqui, certo? O outro índice de Sharpe aqui, ó, 4,9, né? Tá bem melhor, concorda? Porque é muito mais retorno em relação ao risco. Ó, o risco é bem menor em relação ao retorno médio. Aqui, como deu muito baixo ó, o índice de Sharpe, deu próximo de 1, né? Deu próximo de 1 é que a variabilidade está quase próximo aí, né? Ao próprio retorno, tá? Então, aqui está dando, né? 0,99, então seria, lógico, ele está mostrando que essa daqui é muito mais arriscada, né? Essa carteira aqui, se fosse pensando em investimento, né? Seria uma carteira de dados muito mais arriscada aí que a gente tem. Tá certo, então? Tranquilo? Ó, então, aqui é uma saída, tá? Que a gente pode trabalhar isso. Depois, em outras aulas, eu vou colocar até a resolução aí dos exercícios lá, acho que era o 7. Esse aqui dá para fazer o 7 e o 8 lá da lista 1, tá? E aí é a base aí que ajuda, tá? Mas depois, uma outra aula ainda, até coloco mais aí, reforçando isso aí do mesmo exercício, tá? Só para deixar bem claro. Então, aqui, ó, é o manuseio que a gente pode fazer. E aí, se vocês quiserem pegar, por exemplo, base de dados aí gratuitas, porque lá nos exercícios eu peço, vocês podem entrar aqui, ó. Vou entrar aqui na internet, ó. Vocês podem entrar. Ó, é lógico, se tiver acesso aí a melhores bases de dados, sei lá, Economática, Bloomberg, Dinheiro, aí você tem acesso aí melhor, tá? Mas vou mostrar aqui lugares gratuitos, tá? Então, por exemplo, o próprio Yahoo, ó, yahoo.com, aí você vem aqui, ó, yahoo.com, entra aqui em finanças, tá? Finanças, ó, entrou em finanças, aí vem aqui, ó, Bovespa, tá? Yahoo.com, aí vai lá em finanças, Bovespa. Pessoal, aqui, ó, se você clicar aqui, ó, componentes, ele te mostra as empresas aí, tá? Que você quiser, ó. Lá no exercício eu peço a Raia Drogasil, ó. Então, Raia Drogasil, você clica aqui, ó, clicou aqui, para pegar os dados, vocês vêm aqui, ó, qualquer empresa, tá? Ó, de novo, ó, voltando aqui, ó. Entramos lá em Bovespa, tá? Ó, entrou Ibovespa lá no Yahoo. Aí vem aqui, ó, componentes. Aí você clica na empresa que você quiser, por exemplo, a Raia Drogasil. Aí qualquer empresa. Opa, peraí que ele voltou. Ó, Raia Drogasil. Ó, qualquer empresa, aí você vem aqui, ó, dados históricos. Dados históricos, tá? Pessoal, aí o que vai interessar para a gente aí. Deixa eu ver, acho que ele está abrindo aqui. Ó, abriu. Ó,
esse fechamento ajustado, tá? Essa coluna aqui, ó, fechamento ajustado que interessa. E aqui, ó, vocês podem selecionar o intervalo de tempo que vocês quiserem, tá? Então, por exemplo, ó, você quer, vou pegar aqui, ó, data de início, ó, vou mudar aqui, ó. Ali está 2020, sei lá, 2019, ó. Ó, janeiro de 2019, sei lá, dia 1. Colocar 1 aí, ele pega lá o primeiro dia útil, tá? Que tiver. Ó, aí vamos supor aqui, ó, data de término. Vamos supor que a gente quisesse até 1º de janeiro de 2021, por exemplo, tá? Ó, 1 de 1 de 2019, 1 de 1 de 2021, concluído. Ó, aqui ele já alterou, tá vendo? Ó? Ele jogou, ó, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2020. Ó, preço histórico, aqui ele dá ó, preço histórico, dividendos, desdobramento das ações, a gente quer só o histórico. Ó, e a frequência, ó, se vocês quiserem dados diários, é aqui, ó. Mas você pode mudar, ó, tem semanal e mensal, tá? Então, você pegar aqui, sei lá, semana, mensal, ó, aplicar. Olha que legal. Aí essa coluna aqui, ó, que vai interessar, tá? Essa aqui que a gente quer para fazer a avaliação. Vamos pegar aqui, copiar e colar essa, tá certo? Ó, dá para baixar aqui, ó, baixa em Excel, aqui ele baixa em CSV, tá? Lá naquele formato lá, separado por vírgula, tá? Do Excel. Você pode copiar e colar daqui, beleza? Ou copia por aqui mesmo, ó. Às vezes eu nem baixo por aqui não, tá? Às vezes joga aqui, ó. Às vezes o Excel tem aquele negócio de formatação, né? Aí, às vezes, ele joga aí para ponto, aí vira lá uma bagunça tremenda. Então, às vezes, copia por aqui, que às vezes dá certo, sabe? Já copia por aqui, depois você ajusta na mão mesmo, rapidinho aí, até porque a base de dados é pequena, não tem erro, né? Aí vocês ajustam isso daí, tá certo? Então, aqui, ó, dá para fazer bastante coisa, tá? Você pode pegar aí pelas empresas, ou aqui, ó, Bovespa também. Se você quiser o índice, aqui ele mostra, ó, dados históricos, ó, só o índice, tá? Aí a mesma coisa, a gente pode selecionar aqui, ó, os dados, tá? O período, preço histórico, diário, mensal, ó, e essa coluna que interessa. Aí você copia e cola essa coluna aqui, ó, tá? Ou marca tudo aí, joga lá para o Excel, igual eu falei, né? E corta lá o que você quiser. Tá certo, então? Beleza? Então, vocês podem fazer por aqui, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu não me engano, acho que eu já tinha aberto aqui. Tá? Ó, eu copiei e colei lá, tá vendo? Ó, do Ibovespa. Ó, e tá vendo aquilo que eu falei da formatação, ó, fechamento ajustado, ó como ficou, ó, 97,3, tá vendo? Aí fica 0,000, não é? Aí, lógico, dá para você ajustar isso aí tudo, tá? Mas aí depois eu copiei e colei aqui, ó, do tradicional, tá? Eu peguei da tela lá, copiei e colei. Ó, 31 de dezembro até aí ele ficou até 30 de novembro nesse exemplo aqui, tá? De 2020. Ó, pessoal, aí eu criei uma coluna aqui só para ordenar depois, porque ele começa aqui do mais recente para o mais antigo, tá? Eu gosto de trabalhar assim, ó, colocar do mais antigo para o mais recente, porque é sempre importante, quando é pontuação, né? A gente trabalhar lá com o retorno, né? Ou o log retorno, o logaritmo deles. Aqui, ó, o retorno é só fazer a divisão, né? Do atual pelo anterior. Tá vendo? Ó? Porque senão fica ao contrário, né? Se você pegar o mais recente aqui, vai ficar o... Vamos supor, senão ele fica assim, vamos supor, você está lá em dezembro, por exemplo, tá? Aí o outro seria novembro, né? Você vai fazer novembro em relação a dezembro, é o contrário que a gente quer, né? Então, bota aí na sequência, né? Do menor para o maior, do mais antigo, né? Para o mais novo, tá? Aí aqui faz sentido, né? Ó, janeiro de 2019 em relação a dezembro de 2018, ó, que são dados mensais, ó. Então, aqui o que ele está dizendo, ó, deu menor que 1, que caiu, né? Ele caiu aqui, ó, quase 2%, tá? Aí você faz isso aqui para os demais, ó. Aí você copia e cola lá, desce lá para baixo, tá certo? Aí dá para fazer aí as análises lá que você quiser. Aí calcula a média, desvio padrão, índice de Sharpe, faz tudo que foi pedido. E nas ações a mesma coisa, são pegar o preço e vão fazer a mesma coisa aí para cada um deles, tá? Beleza, então, aqui, tranquilo? Maravilha, né? Facílimo. Tudo bem? Tá vendo? Ó, bem fácil, né? É bom ter uma aula assim para dar uma descontraída também, né? Dar uma brincada aí no bom sentido.
Mas é legal, pega os dados aí, dá uma brincada aí, só para vocês verem, né, o que que acontece. Ó, e só mais uma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Só um minutinho. Pessoal, aqui, ó, vamos fazer aqui no R, né? Peraí, só um minutinho. Só jogar a tela. Acho que está certo. Peraí, só um minutinho. Isso. Ó, quando vai fazer no R, por exemplo, né, a geração de números aleatórios, então vamos fazer aqui, ó, x, tá? Eu vou olhando para o lado aqui que eu coloquei na outra tela, tá? Chega numa certa idade, você não enxerga mais, entendeu? Aí o R fica muito pequenininho aqui na minha tela, tem uma tela maior aqui para conseguir enxergar, ó. Então, por exemplo, ó, x, aí vamos gerar os números aleatórios, igual a gente fez lá no Excel. Logicamente, o R fica muito mais legal aí de trabalhar, né? Então, é legal vocês manjam aí muito mais aí, tá? Ó, você pode fazer assim, ele tem as funções para gerar números aleatórios, né? Das distribuições. Você tem o R lá de random, então ele faz lá os números aleatórios, ó, random. Aí você pode fazer assim, ó, normal, ó, random, norm, tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, ele pede aí, vamos supor, você pode pegar a média e o desvio padrão, né? Vamos fazer um aqui qualquer, ó. Vamos supor, se a gente pegar aqui a média, deixa eu ver se vai dar certo assim, ó. Ó, média, vamos pegar uma média, sei lá. Lá a gente estava fazendo 1000, né? Igual do Excel 1000. Ó, aí a gente pega aqui o desvio padrão, SD, tá? Então, min 1000, SD, né? Standard Deviation. Vamos colocar aqui o desvio padrão, a gente tinha usado era 200, tá? Ó, aí vamos supor, se a gente pegar lá a gente pegou, acho que era 10.000, né? 10.000 amostras. 10.000. Acho que é isso, né? Ó, média 1.000, desvio padrão 200. Aqui a gente vai usar 10.000, tá? Vou fazer aqui, ó, Ctrl Enter. Deixa eu ver se foi. Foi, ó. Então tá aqui, ó. Tá? Beleza. Pessoal, aí, ó, aqui ele gerou os números aleatórios, tá? Da distribuição normal, com média 1.000, desvio padrão 200, tá? 10.000 elementos, tá aqui. Por exemplo, se a gente fizer um gráfico só do X, ó, plot, vou pegar aqui o X, eu vou usar esse PCH aqui 20, tá? Para ficar melhor aí de enxergar. Ó, aí se você der aqui, ó, Ctrl Enter, ó, aqui ele gerou, tá vendo aqui embaixo, ó? É porque os números estão aleatórios, né? Os 10.000 estão aqui, tá certo? Ó? Então, tudo aleatório, ó. Ó, o X está aqui, né? A média 1.000, ó. Tá tudo em torno dele, né? Então, a gente tem aqui essa nuvem de pontos, tá? Aí, por exemplo, para a gente gerar densidade normal, vamos chamar aqui do Y, aí ele faz a mesma coisa, né? O R lá de random, aí você pode mudar aí as distribuições, né? Normal, Poisson, o que você quiser. Aí tem o D de densidade mesmo, tá? Density, ó, normal. Aí, por exemplo, ó, ele pede, ó, o X, lembra lá no Excel, né? A gente aplicava lá nos pontos X, né? Que foram criados, ó. Então, o X aqui, ó, tá aqui, foi o que a gente calculou, né? Que a gente gerou os números aleatórios. Ó, a média era 1.000, tá? Desvio padrão foi 200, né? Ó, desvio padrão 200, tá? Vou botar esse log false aqui, tá? Ó, então, ó, x média 1.000, desvio padrão 200. Acho que é isso mesmo. Ó, aqui, beleza. Vamos fazer um gráfico agora, ó. Aqui, ó, ele gerou, então, a densidade, tá? Desse x, ó. Então, você vai pegar aqui, ó, plot, vamos fazer aqui, ó, plot xy. A gente vai só organizar esse negócio, só que de acordo com a densidade, tá? Que ele aparece. Ó, quando fizer aqui, Ctrl Enter. Olha que legal. Fantástico, hein?
Bacana, tá vendo? Ó? Então, aqui ó, são os números aleatórios, né? Ó, em torno da média 1000, tá aqui, ó. Tá vendo? Tem alguns extremos aqui, ó, isso é normal, né? Alguns outliers, aí pode acontecer, lógico. Então, tá aqui, ó. Então, a média aqui, né? 1000, e aí a gente tem essa variabilidade aí. Beleza? Ó, no caso aí foram 10.000, né? Bom, dá para fazer, lógico, o histograma, né? Você pegar aqui, ó, o histograma do X, ó, histograma do X. Então, a gente vê, né, quando faz o histograma, ele já dá uma ideia aí do formato da densidade, né? Ó, tá vendo? Que segue a distribuição normal. É lógico que tem testes estatísticos, tá? Para isso aí. Visual é só para ajudar, né? Dar uma ideia aí. Mas é legal, né? Fazer os testes estatísticos aí para verificar se a distribuição se aproxima aí da distribuição normal. É importantíssimo, na verdade, né? Não pode simplesmente só fazer análise gráfica, tá? Pessoal, e aí, por exemplo, tem aquele negócio da padronização, né, das variáveis. Você pega aqui um Z, aquela Z, lembra? Que a gente vai jogar para o 0 e 1, né? Para normal 0 e 1. Então, você pode pegar aqui, ó, o teu X, ó, menos a média dele, né? A média de X, ó, X menos a média, dividido, né, pelo desvio padrão. Ó, desvio padrão de X, está lá. Vou chamar isso aí de Z. Ó, eu vou multiplicar aqui. Ó, se fizer aí o histograma do Z, olha que legal. Tá vendo? Ó, dá a mesma coisa, né? A mesma distribuição, ó. E agora ele centrou a média no 0. Ó, média 0 e o desvio padrão, no caso aí, vai ficar 1, né? Dessa nova distribuição. Porque aqui é normal 0, 1, tá? Então, ele transforma, né, o X. Qualquer que seja o teu X distribuição normal, né? Ele vai e só faz esse ajuste. Aí vai ter a média 0 e o desvio padrão 1. Tá certo? Porque aí facilita, né? Tem aquele esquema lá das tabelas que a gente usa para não precisar ter que fazer as contas, né? Todas as vezes. Tá certo? Então, tranquilo? Ó, só para fechar, mais uma coisa aqui que é legal, pessoal, só para dar uma lembrada aí, uma parte bem interessante da parte teórica, né? Quando a gente tem a distribuição normal, ó, vou colocar aqui, ó, uma propriedade aqui, ó, a distribuição normal, tá? Só para ajudar aí, depois a gente vai detalhando algumas coisas, beleza? Mas é legal que a gente já vê a parte empírica aí ajuda. Ó, quando os dados seguem a distribuição normal, então a gente tem algumas propriedades que é assim, ó, aproximadamente 68% dos dados, tá, se concentram entre um desvio padrão da média, tá? Então, vou colocar aqui, ó, se você pegar a média, como é que a gente pode escrever isso aqui? A média mais ou menos um desvio padrão, vou fazer assim, ó, média mais ou menos um desvio padrão, a gente tem aproximadamente, tá? Aproximadamente, lógico, tem uma certa variação, cerca de 68% dos dados se encontram aqui, ó, tá? Se a gente pegar aqui, ó, a média, mais ou menos dois desvios padrão, ó, a gente tem aproximadamente cerca de 95% dos dados concentrados aqui, tá? E se pegar a média mais ou menos 3, esse mais ou menos é somar e subtrair mesmo, tá? Vamos supor, 3 desvios da média, a gente tem quase a totalidade aí, ó, cerca de 99% aí dos dados, tá? Tá aqui. Tá certo? Ó? Então, esse é um ponto interessante, tá? Deixa eu só salvar isso aqui já para vocês. Ó, então, por exemplo, ó, um desvio, cerca de 68% dos dados, tá? Se pegar a média, somar e subtrair dois desvios, aí dá cerca de 95%. A média, mais ou menos, 3 desvios, 99% dos dados aí, aproximadamente, daquela base de dados que a gente está avaliando. Então, a gente tem uma ideia, né, do que está acontecendo ali, tá? Então, por exemplo, ó, vamos pegar ali no
no R, que eu acho que aí fica mais fácil. Quer ver? Só um minutinho. Ó, se a gente pegar aqui no R, aqui a gente pegou 10 mil, né? Aquele X lá, não foi? Então, por exemplo, assim, ó, vamos fazer aqui meio manual. Vamos pegar ó, a soma, tá? Aí vamos pegar ó, o X que tiver, por exemplo, ó, maior ou igual à média do X, ó, a média do X. Aí vamos tirar, por exemplo, ó, um desvio. Ó, 1 vezes o desvio padrão de X, tá certo? Ó, aí tem que estar entre um desvio menos 1 e mais 1, né? Então, você pega aqui, ó, o operador E, tá? Do R, né? E, aí você pega aqui, ó, X, aí tem que ser menor ou igual, né? Menor ou igual, tá? Aí você faz, ó, a média do X e vamos somar um desvio, ó, só para a gente ver o que que dá. SD, desvio padrão de X. Ó, para dar em percentual, são 10 mil elementos, né? Que a gente estava simulando aqui, ó, 10 mil, tá? Então, vamos dividir aqui por 10 mil. Vamos ver, ó. Olha que legal. Resultado aqui, pessoal, olha que bacana, ó. 68,7% dos dados se encontram aí entre um desvio da média, né? Um a menos, um a mais. Lembra? Estava lá 68 mais ou menos, né? É muito legal, né? Tá vendo? Ó, então, se você comprova, né, que os dados seguem a distribuição normal, você já tem uma noção dessa variabilidade, tá? Do que está ali dentro. Vamos pegar dois aqui, ó. É muito bacana. Ó, eu vou trocar ali o 1 por 2, depois por 3, tá? Só para a gente ver lá que a gente viu na propriedade, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar dois desvios, ó, dois desvios, tá? Abaixo e dois acima, né? Da média. Ó, 95,37%. Fantástico, hein? Ó, vou pegar mais, vou colocar o 3. Ó, 3 desvios para baixo, 3 desvios para cima. Vamos pegar aqui, ó. Ó, quase a totalidade, ó, 99,7%. Tá certo? Ó? Olha que fantástico, hein? Então, só para comprovar, né, empiricamente, aquilo que a gente estava falando, ó, ele está somando, ó, os X, né, os valores de X que estão entre um desvio para menos e um para mais, tá? Depois entre dois para cada lado e 3 desvios para cada lado, dividido por 10 mil só para dar em percentual, tá? E aí a gente comprova aí aqueles percentuais. Beleza? Então, tranquilo? Então, ó, lógico, faz pelo R, mas sempre, pessoal, dá uma fuçada no Excel, tá? Eu falo por experiência própria. Na minha época, sempre usava lá os softwares, não sei o quê, não sei o quê. Aí, quando fui trabalhar a vida real, aí chegou lá, tinha Excel, né? Eu não sabia nem usar, mas eu não sabia nem ligar um Excel direito. Era até vergonhoso, né? Então, assim, você viu um monte de software, pá, não sei o quê, destruía. Pô, aí chegou no banco lá, o negócio usava Excel, tá? Então, começava por aí. Então, assim, o Excel é uma ferramenta poderosa, o pessoal usa bastante aí. Ele faz bastante coisa, tá? Tanto é que lá eu comecei a ver, assim, tinha uns caras que manjavam muito lá, tinha um negócio de código lá, tinha que usar até uns códigos lá para ele poder liberar lá algumas funções, tá? Eu não lembro, mas assim, é um negócio legal vocês, né, darem sempre uma fuçada nisso aí, sempre de olho, tá? Usa o software, tá certo? E vê aí, dá para fazer alguma coisa no Excel, vai fazendo também. Porque aí você chega, né, turbinado aí no mercado de trabalho, aí, preparado para tudo. Beleza? Então, o cara pode te dar Python, pode te dar R. Lógico, o currículo que chama atenção é o Python, R, não sei o quê, né? Que são gratuitos. E as empresas estão usando bastante. Aí você usa, legal, taca pau, tá? Mas não esquece o R, porque sabe, né? Um lugar ou outro. E outra, mesmo usando todos esses, o R, o Excel acaba sendo aí uma ferramenta de apoio, né? Que ajuda bastante. Às vezes filtrar os dados, né? Colocar a base de dados aí fica mais fácil visualizar, né? Então, às vezes você vai chegar à empresa que só vai ter o Excel, por exemplo. Então, você tem que estar preparado para isso aí. Então, vai usando sempre o Excel também, tá? Não faz igual eu fiz, não, na minha época. Desmerecia o Excel, nem usava, né?
Aí depois, quando vai precisar fazer, passa vergonha. Né? Fala, ih, o cara não sabe nem usar o Excel, beleza? Então, vai fazendo os dois aí sempre que possível, tá? Que aí é legal. Tranquilo? Então, ó, esse vídeo aí era só isso aí, que acho que ajuda aí a fazer um pouco desses exercícios mais empíricos, tá? Que aí tem a ver aí com essa parte, né? Da parte teórica relacionada aí com a parte de análise de dados. Tá bom? Mas depois eu coloco até mais aí para trabalhar um pouquinho isso aí. Pessoal, então, ó, obrigado aí, até a próxima. Valeu.